Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Amor em Movimento. Estamos aí iniciando hoje, segunda-feira, o 8º dia do nosso jejum, a última semana dessa jornada de 14 dias. Hoje eu estou acompanhado aqui pela Cássia e pelo Paulo. Sejam bem-vindos mais uma vez. Obrigado. Como é que está a expectativa aí de vocês para essa última semana? Infelizmente, né, a última semana, porque eu amo esse movimento, todo mundo postando a respeito do livro, todo mundo perguntando de podcast, cadê inclusive, pastor Pedro, você tem que avisar aí, porque o pessoal já ficou tenso ontem que não teve podcast. Pessoal, ontem não teve podcast porque nós tivemos os nossos cultos de celebração, que são normalmente transmitidos e estão disponíveis aqui no nosso canal Minha Igreja na Cidade. Você pode acompanhar a palavra que foi ministrada ontem, né, Paulo? E a semana está sendo uma semana chave, né? O jejum se encerra agora no próximo domingo, mas eu creio que já vai viver muitas coisas aí essa semana. O pessoal da rede super animado. A gente já tem recebido vários testemunhos, né, desse jejum. E eu creio que depois desse tempo a nossa igreja não será mais a mesma. E esse testemunho, assim, esse jejum, aliás, eu tenho recebido assim muitos testemunhos mesmo, quase que não saiu aqui. Mas é a fome do jejum, gente. Mas o engajamento muito maior das legal. Pessoas, né? Está sendo muito legal esse clima, esse ambiente, né? Tá assim, muito top. E muitos testemunhos a gente está vendo as pessoas falarem sobre generosidade, a oportunidade que elas tiveram em ser generosas e abraçaram, né? Sempre tem alguém postando hashtag Amor em Movimento, né? A gente teve nesses dias aí, de sexta para sábado, os balões que a gente colocou, foi muito né? legal, Foi muito muito legal. legal. Só você acompanhar nas nossas redes sociais, você vai ver lá, tá muito top. Então, assim, vários testemunhos, tanto o pessoal que trabalhou, né, quanto as pessoas do bairro. Então, assim, todo mundo teve a sua oportunidade de contar algo, né, de expressar generosidade. E o bom é que não acabou, ainda tem essa semana, né? E a gente vai ter isso como um estilo de vida, né, pastor Pedro? Essa é a ideia. Esse é o propósito, né? Que não seja uma generosidade de 14 dias, mas que se torne um estilo de vida, porque é a nossa natureza e nós seremos conhecidos assim, Amém. como pessoas Em nome generosas. Em nome de Jesus. E está sendo muito legal poder fazer companhia para você também no seu dia, aqui nesses episódios do podcast, porque você pode assistir em qualquer momento do seu dia, né? Amém. Pela manhã, 8 horas da manhã, já está disponível lá o episódio, mas você também pode acompanhar ao longo do dia, dirigindo, né, tomando café da manhã, almoçando, porque o importante é você ser suprido pela palavra, e esse é o nosso propósito. E pode gerar expectativa, porque tem muita coisa legal que a gente está preparando, e nós vamos compartilhar já com você vários outros podcasts com convidados. Legal. E todos eles serão muito enriquecedores. Gera expectativa aí, não é? Então deixe já o seu like, a sua curtida. Fazendo isso você vai cooperar para fortalecer aqui o nosso canal. Se você não é inscrito nele ainda, não deixe de se inscrever, acione o sininho para que você possa receber notificações sempre que novos conteúdos forem compartilhados aqui, e faz uma postagem aí nossa aqui, né, desses 3 aqui, aleluia. Vamos ver o que vai dar essa mistura aqui santa hoje. Posta lá no seu Instagram com a hashtag Amor em Movimento, marca lá a nossa igreja, Minha Igreja na Cidade, me marca também @Pedro Estrela com 3 L's, marca a Cássia, marca o Paulo. Qual que é o Instagram de vocês? Cássia Pinheiro Alvim. E o Paulo? Paulo Henrique _. Marca lá que a gente reposta e vamos fazer esse movimento e santo. escrever também o testemunho é bem legal, né? Muito no legal. chat do YouTube, isso, né? Porque tem um alcance até maior, né? Isso aí. Igual a gente teve alguns testemunhos e aí todo mundo compartilhou, foi muito legal. Quanto mais comentários tivermos, né, você vai fortalecer também o nosso canal, né, Paulo? Não, e edifica também, né, Paulo, e a Cássia responde. Né? Para variar.
Fica à vontade. E edifica, né, pastor Pedro? O testemunho, quando a pessoa escreve, edifica o outro. Aquele que está chegando, que não sabe do que se trata, ele passou por ali, então ele pode ler os comentários. Tem gente que vai primeiro nos comentários, né? Sim. Então, eu acho bem legal, né? E eu leio cada comentário, Eu tá? leio também. Eu fico lendo um por um, Também. fico atualizando os Pra ver se episódios. eu também. Se tem comentário novo, vocês são assim também? Eu super. Eu vejo se tem gente O Paulo que não me escreveu. convenceu muito, não. Você é assim? É ou não é, Sou, Paulo? eu fico assistindo lá e vejo todos os comentários. Opa! Sério? Olha assim também, gente. Se você acredita que o Paulo é assim também, escreva aí nos comentários. O Paulo é assim também. É. Muito bom. E hoje é um texto, Paulo, que a Cássia ama. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Cássia, para cada promessa de Deus, para cada promessa bíblica, na sua palavra já temos o sim e o amém. Pastor Pedro, quem não ama esse texto, fala a verdade. A gente tem que conversar com a pessoa. Olha só, você ministra a palavra e você fala, gente, o amém é a menor oração que você pode fazer. Né? Quando você diz amém... É a oração mais curta que existe na Bíblia. É a oração mais curta. Você diz, eu creio, eu me aproprio, eu quero, vai ser assim. Você coloca fé ali. Então, você já pensou que para cada promessa de Deus, cada promessa de bênção sobre nós, Ele mesmo diz amém. Isso é Ele maravilhoso, mesmo né? é o amém. Né? O próprio Cristo é o amém. Ele é o sim e o amém. Quer dizer, Ele está concordando. Aleluia. Ele está junto com a gente. Né? Ele quer aquilo ali para a gente. Ele... É o propósito dele, é aquela promessa que ela se cumpra na nossa vida. Então, assim, não tem como nem não gostar desse texto, de passar forte. ileso por Já ele. estou com vontade de orar em línguas aqui. E todo ser humano, né, Paulo, vive buscando a felicidade, né? A vida inteira essa busca no caminho da felicidade, que pode ter outros nomes, né? Satisfação, realização, sucesso, paz. Mas, na verdade, todas essas coisas estão incluídas na prosperidade plena, que é o tema desse 8º dia do nosso jejum, desse 8º capítulo, né? Então, prosperidade é muito importante que as pessoas entendam isso. Não é acúmulo simplesmente de riquezas ou de bens, mas tem a ver com essa paz em todas as áreas da nossa vida, com esse bem-estar. E é isso que toda a humanidade busca, de forma voluntária ou não. As pessoas estão nesse caminho, nessa busca, né? Claro. Se hoje, por exemplo, a gente buscar, né, ali, pesquisar no Google, né, os índices de pesquisas, né, um dos maiores índices vai ser como eu posso ser feliz, né? Inclusive em Harvard tem até um curso, né, que as pessoas hoje elas buscam ser feliz, né? Então é o que é muito falado hoje, porque as pessoas elas em todo o tempo elas buscam a felicidade em algo, em coisas, né? E eu, assim, quando eu li esse texto, né, esse capítulo foi muito top, porque abriu minha mente. Antes, no passado, eu achava que Jesus tinha morrido só para salvar a minha alma, né? Sim. Só para nos salvar do inferno. Mas a morte de Cristo, ela faz muito mais, né? É muito legal, Paulo, tocar nisso, porque é uma dúvida muito comum entre os crentes. Eles enxergam a obra de redenção, a expiação de Cristo, apenas no aspecto da salvação do inferno, da redenção do espírito, do perdão dos pecados, mas a mesma cruz que perdoa os nossos pecados é a cruz que sara as nossas enfermidades. Amém. E é também nessa cruz que Jesus se fez pobre para que nós fôssemos prósperos. Verdade. Sim. Top demais. Mas assim, eu quero até fazer uma pergunta, pastor Pedro, porque assim, a felicidade, vê se eu estou errada, me corrija. Porque a felicidade, ela é um sentimento, né? Ela você pode estar feliz ou pode não estar. Né? Nem sempre a gente encontra a felicidade num dia, porque num dia mal não tem felicidade, né? Mas a alegria é uma realidade, ela não é um sentimento, mas é uma realidade na vida do crente, né?
é uma realidade. Nós somos alegres independente das circunstâncias ruins. Eu acho que a felicidade, muitas vezes, a pessoa ela busca a felicidade, mas ela não necessariamente ela vai ter essa... viver feliz, né? Sempre vão ter situações que vão ser desafiadoras, mas a gente pode manter a alegria no espírito, né? Porque isso é uma realidade no nosso espírito. Porque essa felicidade que talvez o mundo enxerga de uma forma, a gente está chamando aqui de prosperidade plena, né? Sim. É você estar pleno e você estar se sentir completo, Entendi. suprido em Cristo em cada aspecto da sua vida, né? Entendi. E é algo que todas as pessoas estão buscando, é uma posição. Entendi. Né? Você não vai ver ninguém orando, Pai, piora, porque está bom demais, está maravilhoso demais. Nós queremos apenas melhorar, avançar, crescer, progredir, e é exatamente isso que a palavra de Deus promete para nós. É claro, nós sabemos que existe o dia que a Bíblia chama de dia mau, não é? O apóstolo Paulo fala sobre isso, mas nesse dia nós podemos permanecer firmes e inabaláveis, porque nós encontramos na palavra de Deus suprimento, que é o que Paulo descreve como a armadura de Deus, lá em Efésios capítulo 6, que na verdade são aspectos diferentes do Evangelho. Então, no Evangelho, nós estamos plenos, seguros, firmes e preparados para resistir firmes no dia mau e permanecermos firmes e inabaláveis. E é maravilhoso saber que não importa quais sejam as promessas que Deus já tenha feito, Sim. Jesus nos deu a liberação de todas Amém. elas, porque dele nós já recebemos o sim e o amém. Amém. É interessante esse capítulo, pastor Pedro, porque tem muitas pessoas que veem a gente ministrando sobre a graça, falando da graça, falando da prosperidade, da cura, mas às vezes elas têm dificuldade de ver isso na vida delas, né? Isso acontecer. Então parece que a gente está falando de uma coisa que não acontece, que não é, que é mentira, né? Então as pessoas elas têm dificuldade e muitas pessoas chegam para a gente nos atendimentos e falam isso, né? Por que eu estou falando de algo que eu não estou vivendo, né? Então eu falo que eu sou curado, mas eu estou doente, né? Eu falo da prosperidade, mas eu não vejo isso acontecer na minha vida. Então eu vejo que esse capítulo ele veio responder a esses questionamentos, né? Exatamente, porque a Cássia tocou num ponto muito legal, Paulo, e Cássia, a gente pode explorar mais isso, porque as pessoas elas têm o costume de interpretar a palavra de Deus à luz de uma experiência, mas a gente sempre deve interpretar a experiência à luz da palavra de Deus. Nós nunca devemos reduzir a palavra de Deus à nossa experiência. Então, fique com a palavra, esteja firmado na palavra, não baseie a sua fé numa experiência e muito menos na experiência de outro, mas baseie a sua fé na palavra de Deus. E é a palavra de Deus que nos promete a cura das enfermidades e o suprimento das nossas necessidades. Que eu diria que essa é uma vida de prosperidade plena. Não adianta você simplesmente ter riqueza e não ter saúde para desfrutar daquela provisão e daquele recurso que você tem, e não adianta também você ter saúde e não ter suprimento, provisão, para que você possa cumprir o seu propósito. Nós precisamos das duas coisas para cumprir o propósito, saúde e suprimento. Suprimento que eu digo financeiro mesmo. Eu digo que a minha definição favorita de prosperidade é ter o que é necessário para cumprir o propósito. O propósito de Deus para nós. Mas, entrando nisso que a Cássia está falando, que é muito relevante isso, você, às vezes, sabe que a palavra de Deus te garante algo, tem o respaldo da palavra de Deus, mas olha para a sua própria vida e para a sua própria experiência e parece que não combina. Não acontece, né? Então fique com a palavra. Nós não andamos por vistas, nós não andamos por aquilo que vemos e nem por aquilo que sentimos, mas andamos pela fé na palavra de Deus. Amém. A matéria-prima da nossa fé é a palavra de Deus. E essa promessa, se você manter firme a tomada da fé ligada, se materializará. E o que impede
muitas pessoas de viverem uma vida de prosperidade plena é a falta dessa revelação e a falta dessa consciência de que é a vontade de Deus. Sim. Que você viva Amém. essa prosperidade plena, né? Falta de conhecer a vontade de Deus e crer nela, né? É igual a confissão que a gente faz, né? E no texto que você escreveu, pastor, ele fala até sobre isso. O texto diz por quê? Muitas vezes a pessoa está doente e aí a gente fala, creia na palavra, confessa a palavra, e a pessoa confessa para ser curada. E, na verdade, não é isso. Nós confessamos quem nós somos, o que nós acessamos, confessamos que somos curados resistindo contra a doença. Então, nós somos curados resistindo contra a doença. E não doentes querendo falar e confessar a cura para que ela se torne uma realidade. A gente não confessa para que aquilo se torne uma verdade, uma realidade. Confessamos porque essa é a nossa realidade. Essa é a vontade de Deus, né? Foi isso que ele conquistou para a gente. E isso é muito legal. Isso também tem a ver com a vida financeira, né? A gente precisa continuar crendo da mesma forma, né? E não é crer para que seja, né? Saber que o Senhor, ele supre as nossas necessidades para que a gente possa ser suprido e suprir as necessidades dos outros também, né? Amém. Através de nós. É muito legal quando até o apóstolo Paulo fala, né, que ele se fez pobre, né, para que nós pudéssemos ser enriquecidos, né, pela sua obra, né? É poderoso a gente desfrutar disso. Esse tempo de jejum tem aberto muito assim a minha mente, né, e trazido muita revelação a respeito disso, né? É um tempo de renovação da mente, né, Com certeza. E eu creio que as pessoas que têm assistido, participado conosco desse tempo, também têm sido inspiradas aí por essa palavra, né, e por essa vida que nós recebemos por meio de Cristo. É poderoso. E pegando esse texto, né, Cássio, que o Paulo mencionou, que Cristo se fez pobre para que nele fôssemos enriquecidos, né? O apóstolo Paulo escreve esse texto. Você percebe então que realmente o que nos prospera é a graça de Cristo. Verdade. É através da sua graça que nós nos tornamos prósperos. É interessante isso. No Antigo Testamento, o Jardim do Éden é um sinal de qual era o plano original de Deus para o homem, qual que é a vontade de Deus para o homem. Então, no sexto dia, a Bíblia diz que Deus ele consumou toda a sua obra na criação, como Deus criador, na antiga criação. Então, ele cria ali o jardim, que é um lugar de suprimento, de abundância, de riqueza. Deus faz questão de descrever a riqueza do jardim, porque ele é um Deus rico, gracioso, generoso. E é maravilhoso que aqui nós temos algumas pistas. O homem não foi criado por Deus e colocado por Deus em uma fábrica, em uma linha de montagem, em uma linha de produção. Deus coloca o homem num jardim. E o nome desse jardim já é sugestivo, porque Éden significa delícias. Então é um lugar de delícias, de prazer, de desfrute. Amém. E Deus ele cria o homem só depois de completar a sua obra na antiga criação. E o primeiro dia do homem é justamente o sétimo dia de Deus, que é o dia do descanso, que é o dia do deleite, do desfrute e do prazer. Eu creio que Deus ele trouxe a igreja hoje a essa mesma posição. Amém. Na nova criação. Por isso que Cristo, ao completar a sua obra na nova criação na cruz, ele bradou, está consumado. E nós começamos hoje. A vida cristã, o nosso ponto de partida é onde Cristo terminou a sua obra. Isso é uma questão de fé, né? É igual uma pessoa, há muito tempo atrás, ela falou comigo, olha, tem um despacho na minha porta, né? E aí, ela falou assim, depois que eu vi aquele despacho na minha porta, começou a dar tudo errado na minha vida. Eu falei, gente, a pessoa olha o despacho e crê no despacho. A fé dela está no despacho, não é? E a gente precisa de continuar,
com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. Amém. Ele dá essa fé para a gente crer nisso. Se nós estamos em Cristo, né, nós estamos nele. Então, se os céus estão abertos sobre Cristo, os céus estão abertos sobre nós. Se Cristo está sentado à direita de Deus, nós estamos assentados com Ele, acima de todo principado, potestade e poder. Né? Então, essa tem que ser a nossa fé, e não a fé no natural, a fé naquilo que nós estamos vendo. Né? Então, a fé ela não pode estar na doença, né? Naquilo que está no natural, né? No material ali, mas continuar em Deus, né? Na obra consumada de Cristo na cruz, né? E assim, às vezes tem sido uma dificuldade para as pessoas, né? Eu acredito que a pessoa, quanto mais ela ouve essas verdades, nunca é demais, né? Ouve essas verdades, uma hora a chave dela vai virar e ela vai ter revelação, né? E essa dinâmica que a gente usa é legal porque a pessoa está lendo o capítulo no livro, ela está assistindo o podcast, está ruminando mais uma vez, chega na célula, ela vai compartilhar sobre aquilo. A gente tem encorajado a você fazer cultos lá na sua casa, domésticos, ruminando cada capítulo do livro, cada oportunidade que você tem ao encontrar pessoas da sua célula, da igreja, da gente compartilhar, porque são formas da gente ir absorvendo esse ensino. Né? A Cássia tocou nisso, né? Tem gente que pergunta assim, mas olho gordo tem poder? Inveja tem poder? Tem o poder que você permite, que você na dá, sua crença. O diabo só tem poder na sua vida, o poder que você permitir. Né? Isso é muito importante as pessoas entenderem isso. Uma coisa assim que eu percebo muito hoje que as pessoas elas não têm a revelação muito clara dessa obra de Cristo, né? Do quanto ela é completa, né? Porque às vezes as pessoas elas até creem que Deus Deus livrou ela do inferno. Sim. Mas aí as outras coisas ela tem que fazer o mais, fazer né? Algo, né? Vamos dizer assim, ela tem que colocar um pouco da sua obra, ela tem que, enfim... fazer a sua parte, né? Porque tem um ensino sentido. Assim, né, Pastor Pedro? Um ensino que não é bíblico, mas fala sobre isso, né? Faça a sua parte que eu te ajudarei. Isso não está na Bíblia, gente. Né? Então, acho que é muito dessa mentalidade, não é? De se relacionar com Deus na base do merecimento mesmo. Né? Tipo, se ele me tirou... É aquilo que você começou a dizer, né, Paulo? Ele me salvou do inferno, mas agora eu preciso correr fazer alguma atrás coisa, disso, né? Então, não é com base no merecimento nem no esforço, né? E a maior expressão de fé é o descanso. E descansar na obra que Cristo consumou na cruz. Talvez muitas pessoas estão assistindo a gente agora, talvez estão aflitas, né? Porque não têm desfrutado do descanso. E você vai desfrutar Amém. até o final, creio, desse episódio, né? Hebreus diz que nós precisamos nos esforçar para entrar no descanso. É engraçado isso, né? É o único lugar no Novo Testamento que nós devemos nos esforçar. E parece até que é contraditório, mas é um paradoxo. Só desfruta do descanso aquele que se esforça para estar nessa posição, que na verdade nada mais é do que você descansar a sua alma nessas verdades. É claro que é importante a gente falar também que quando a gente fala sobre descanso, não quer dizer que você viverá passivamente, né? A gente está se referindo aqui a uma atitude interior. Muitos vivem cheios de ansiedade, angústia, preocupações, incredulidade, medo. Isso tira o descanso da alma. Isso é mal aos olhos de Cristo, porque Ele deseja que nós vivamos em paz. Com certeza, né? Não andeis ansiosos, né? Por aquilo que há de vestir, de comer, né? O Senhor é aquele que cuida de nós. É isso aí. Poderoso. Mas esse esforço é isso, né, Pastor Pedro? De chegar e falar assim, não, eu não vou olhar para o natural. Eu não vou olhar para as circunstâncias. Eu vou resistir. Eu vou continuar crendo, né? Bem-aventurados os que não viram e creram, né? Aleluia. Então, eu não vejo, mas eu creio. Amém. Então, assim, esse é o esforço, né? Porque as circunstâncias puxam a gente para trás, né? As circunstâncias puxam a gente para o natural.
mas a gente precisa continuar crendo. Então, esse que é o esforço, né? Mas isso é algo que a gente vai ter que parar de fazer só quando Jesus voltar, né? Nós vamos ter que fazer sempre. E o que eu acho assim, muito legal aqui na nossa igreja é porque, assim, às vezes a gente vê pessoas falando assim, vocês só falam disso, vocês falam sempre a mesma coisa, vocês ensinam sempre a mesma coisa. Mas, olha, quando eu vejo uma pessoa falando assim, eu não vou... eu já ouvi essa palavra, está repetindo essa palavra. Então, repete o que foi ensinado. Porque quando a gente já ouviu, não quer dizer que você absorveu, não quer dizer que você aprendeu. E aí eu comecei a perceber que o apóstolo Paulo, ele no mesmo capítulo da Bíblia, no livro de Romanos, ele repete a mesma frase de várias formas diferentes. Ele chega a dizer que escrever a respeito das mesmas coisas é proteção. Ele diz, segurança para vós. Segurança porque as circunstâncias, o mundo, o diabo, ele quer roubar a nossa convicção. Então, a gente precisa lembrar. Né? Jesus também ele falou de várias formas diferentes, a mesma coisa, em tantos lugares. Né? Então, eu acho muito, muito bacana isso, a gente poder ouvir as mesmas coisas e conseguir, né? Como é que fala, gente? Esquecer a palavra. E absorvendo. Tem revelação mesmo. Porque às vezes as pessoas ficam querendo assim. Não tem a revelação, né? Então. Tem pessoas que elas ficam buscando na Bíblia uma coisa que ninguém nunca viu, ninguém nunca achou. E, na verdade, o que ela precisa ter é a revelação daquilo que ela está ouvindo coisa sempre. Que ela já viu outras vezes, né? E essa é a chave desse capítulo, né? Crescermos na revelação de que Deus está interessado na nossa prosperidade. Ele não está triste, ele não está intrigado, insatisfeito, muito pelo contrário. Ele quer. Deus quer, ele está interessado nisso, né? E a fé começa aonde a vontade de Deus é conhecida. E é a vontade de Deus que você viva uma vida de prosperidade plena. Quando nós andamos de acordo com a prosperidade bíblica, nós nos tornamos, eu digo isso sempre, a melhor propaganda de Deus nessa terra. Porque uma vida abundante, uma vida saudável, uma vida plena, uma vida suprida, uma vida em paz se torna um outdoor celestial. Você se torna um testemunho abundante. Porque do que adianta servir a Deus, que pode todas as coisas, que é gracioso, generoso, que é a fonte de todas as bênçãos, se Ele não está interessado em lidar com os nossos problemas, em ser o salvador dos nossos problemas. Então, é muito importante que cada crente tenha essa compreensão. Não existe nada tão pequeno que diz respeito a você, que para Deus não tem importância. Amém. Assim como não há nada tão grande que Deus não possa fazer. Amém. Tudo que diz respeito a você é importante para Deus. Por isso que quando a gente ora, a gente tem que colocar cada detalhe, né? Tudo aquilo que a gente precisa mesmo de falar diante de Deus, né? Eu desde o dia que eu escutei essa frase, né, quando o Senhor pregou, me marcou muito. Porque antes eu achava assim, Deus está preocupado em me abençoar em algumas coisas, em algumas áreas. Não, Deus está preocupado em me abençoar em todas as áreas. Quer que a nossa alegria seja completa, né? Amém. Então, a fase do diabo querer te convencer que Deus não existe, essa fase já passou. Só que agora ele está tentando te convencer que ele não se importa, que ele não está interessado na sua vida pessoal. Mas acredite, isso é uma mentira. E a prova que você é amado por Deus é a cruz de Cristo. Então, nunca interprete o amor de Deus com base nas circunstâncias, mas diga para as circunstâncias o quanto que você sabe que é amado por Deus. Dá uma música, hein? Essa música. Mexer com artista assim. Olha só, você falou uma coisa que é perfeito, pastor Pedro, que a fé começa quando onde a vontade de Deus é conhecida. Com certeza, porque a gente libera a fé falando, né? Quando nós cremos, nós falamos. Cri, por isso falei. Então,
você pode falar assim, repita comigo, e as pessoas repetirem, mas ela não vai sustentar aquela confissão se ela não crer, né? Então a gente precisa conhecer a vontade de Deus e crer nela. Para crer nela e falar alinhado com a vontade de Deus, a gente precisa conhecê-la. O negócio é que muitas vezes a pessoa não conhece a vontade de Deus, acha que a vontade de Deus ela não é que nós sejamos abençoados, que nós sejamos curados, que nós sejamos prósperos. É como se Deus estivesse pensando se por um acaso vai nos abençoar. Mas a Bíblia diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos. E essa é a vontade de Deus, né? Então a Cássia disse, a Bíblia disse, e essa é a vontade de Deus. A melhor maneira de você conhecer a vontade de Deus é conhecendo a palavra de Deus. A palavra de Deus é a sua vontade revelada a nós. Você quer descobrir, conhecer qual que é a vontade de Deus para cada área, aspecto da sua vida? Mergulhe na palavra, estude a palavra, coma a palavra, confesse a palavra, leia a palavra, conheça a palavra. Aí alguém pode perguntar, é a vontade de Deus que todos os crentes sejam ricos? Não necessariamente. Não. Porque todos nós fomos chamados e temos habilidades diferentes, mas é a vontade de Deus nos abençoar financeiramente. Então nós podemos crer nisso, e crer nisso não é sinal de avareza. Com certeza. Mas é você entender que aquilo que Deus te deu possui um propósito. Aquele suprimento não tem a ver só com você, aquele recurso é para o propósito. Seu casamento é para o propósito, a casa é para o propósito, seu carro é para o propósito, seus filhos é para o propósito. Tudo que Deus te deu é para o propósito. Com certeza. O Deus que cura é o Deus que te prospera também, né, financeiramente. Amém. Por que não, né? O nosso Pai Celestial não nos abençoaria financeiramente. E eu acredito que a gente tem que ter fé nisso mesmo. E essa é a palavra, é o que a palavra diz, né? Então a gente não como o senhor falou anteriormente, o que nós estamos vivendo, né? As circunstâncias, a situação. A gente é o que a Bíblia fala, né? Ao nosso respeito. Em muitos momentos que a gente está no culto de celebração, a gente repete isso, né? Para que essa verdade fique, né, guardada no nosso coração. Amém. Nós vamos orar agora por você. Infelizmente passa tão rápido, né? Rapidão mesmo. Sério? Já chegamos no final do episódio, mas a gente vai orar com a Cássia agora, iniciando a sua semana, abençoando a sua semana. E talvez você chegou aqui nesse episódio cansado, né, e talvez angustiado, alguma má notícia que tem preocupado e pesado no seu coração, mas hoje você vai desfrutar do descanso da fé. E você que tem estabelecido alvos de oração nesse jejum, creia, permaneça crendo. Essa semana será uma semana de milagres e de portas abertas diante de você. O favor de Deus se manifestará. Ore junto conosco agora, em nome de Jesus. Pai, nós entregamos a nossa semana, a última Amém, semana Pai. de jejum Sim, ao Senhor. Senhor, que o Senhor continue nos fortalecendo, nos Em encorajando, nome de Jesus. que nós tenhamos sensibilidade, Deus, para perceber o Senhor, a sua palavra, o seu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa, Deus, tocar em cada irmão que está passando dificuldade, que está buscando algo nesse tempo de jejum. A Bíblia diz que se a gente buscar, a gente encontra. Se a gente bater na porta, o Senhor abre. Em nome de Jesus, nós cremos nisso, nós já te agradecemos, porque sabemos que ao final dessa semana nós teremos tantos testemunhos para compartilhar e tanto que celebrar. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade que a gente tem de estar fazendo esse jejum junto. Nós te agradecemos pela unidade que o Espírito tem gerado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então enche o seu coração de fé, creia que Deus deseja que você viva em prosperidade plena, porque Ele quer cumprir o seu plano na terra por seu intermédio. É através de você. Por isso que Ele vai te prosperar. Amém? Então, gere muita expectativa nessa semana que estaremos juntos aqui a cada episódio. Fique na paz.